Então a gente tem que ficar de fone, como a gente está no mesmo ambiente, né? E se eu falar, vai entrar no microfone dela, vai ficar aquele eco. Agora ela já acertou, então. Eu já. Pode abrir a câmera aí, Ana, já vou passando a palavra para ela. E, gente, aproveitem que hoje é a terceira aula, a gente tem mais uma na quinta-feira que vem, então o curso está terminando. Se vocês têm alguma dúvida, desliga o microfone. Se vocês têm alguma dúvida ainda em relação à Ana, principalmente meus alunos, o Guilherme e o Luiz, que fizeram recentemente projeto para a Bolsa de Iniciação Científica, então tiveram uma experiência sobre como fazer o projeto, daí eles viram a correção, aquilo que não deu certo. Se meninos, se vocês quiserem gastar um pouco a Ana também, aproveitem. Ana, fique à vontade e seja muito bem-vinda novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que esteja todo mundo bem. Essa quinta-feira, quase sexta. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre referências bibliográficas, né? Como fazer as referências, né? Que ficam na parte final dos trabalhos, né? Do projeto que vocês fazem, do TCC. Então, eu vou ensinar alguns aspectos da referência. Antes de eu começar falando, eu gostaria de pedir a vocês que continuem me amando no final da aula, por favor. Porque geralmente não. Toda vez que eu dou essa aula de referência, os alunos querem me matar no final dessa aula. Sempre, assim, nunca tem uma exceção. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que vocês continuem me amando no final da aula. Que não é o bicho de 7 cabeças que parece. Assim. Referência bibliográfica, na verdade, é como se fosse andar de bicicleta, assim. Demora um tempo para você pegar o jeito, mas depois que você pega o jeito de fazer, vira uma coisa bem mecânica, assim. E depois que você aprende, você nunca mais esquece. O chato mesmo é só aprender a fazer, mas depois que você aprende, vira uma coisa mecânica e aí você faz, assim. E no final das contas também, se vocês não aprenderem o jeito de fazer, tem sempre as normas da BNT para a gente consultar, né? Então, é só você consultar a forma como faz e montar, assim. Então, hoje eu vou explicar quais são as formas de referência que existem. Eu vou explicar uma parte hoje. E na aula de quinta-feira da semana que vem, eu vou explicar a outra parte, porque a gente tem vários tipos de referência, tá? Então, eu vou tentar contemplar, assim, a maior parte delas. Então, o título da aula de hoje é Aprendendo a Fazer Referências. Hoje é o dia 1, né? A parte 1 dessa aula. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que são referências bibliográficas, né? As referências, elas são um conjunto padronizado de elementos descritivos que foram retirados de um documento e que vai permitir a identificação desse documento. Então, falando em outras palavras, as referências basicamente são informações que você utiliza para identificar um documento que você utilizou. Um documento que você utilizou no seu TCC, que você utilizou no seu projeto. Então, são informações que você disponibiliza para o leitor para identificar um documento que você utilizou, tá? Isso é muito importante porque quando a ideia ela não é sua, né, e você copia a ideia de alguém, você precisa referenciar. Então, por isso que é importante você identificar de onde você tirou essa informação. Por isso que é importante você montar a referência. Tudo que a gente vai falar aqui na aula de hoje está nas normas brasileiras de referências bibliográficas da BNT, que é a norma 6023 de 2018, tá? Então, são as normas mais recentes que a gente tem da BNT. A gente sabe que isso muda todo ano, quase todo ano, mas a última norma que a gente tem é essa que a gente vai falar hoje, tá? Bom, quais são os elementos que compõem uma referência, né? As referências bibliográficas, elas possuem duas partes. A gente tem o que a gente chama de elementos essenciais e elementos complementares. Tanto os essenciais quanto os complementares, eles são retirados do próprio documento que você vai estar utilizando. Por exemplo, um livro. Né? Esses elementos, eles são retirados do livro que você leu, por exemplo. Tá? Os elementos que a gente chama de essenciais, como o próprio nome diz,
são as informações indispensáveis para a identificação daquele documento, daquele livro, por exemplo, né? E os elementos complementares são informações adicionais, informações complementares, que você pode retirar do livro que você leu, né? Que ajudam a caracterizar melhor esse livro, que ajudam a identificar melhor esse livro, tá? Uma coisa importante dos elementos complementares é assim, não é obrigatório você utilizá-lo, porque eles são elementos adicionais. Mas se você escolher utilizar os elementos complementares ao montar uma referência bibliográfica, você precisa usar ele em todas as referências, né? Tem que ser uma coisa padrão. Então, se você escolher usar, todas as referências que você montar vai ter que ter elementos complementares. Se você não for usar, então todas as referências não vão ter elementos complementares, tá? Tem que ter uma padronização. Bom, quais são as normas de apresentação da referência? Como é que eu devo montar a referência no meu texto do Word, né? No meu documento do Word, como é que ela tem que ficar? Geralmente, a referência bibliográfica, né, quando você escreve um TCC ou quando você escreve um projeto, ela vem lá no final, ela vem numa das partes finais do projeto, do TCC, e ela tem uma seção só para ela, né? Geralmente vem escrito referências bibliográficas, aí você coloca todas as referências naquela seção, né? Mas, assim, existem algumas revistas acadêmicas hoje que as referências bibliográficas, elas vêm em notas de rodapé. Então, por exemplo, às vezes você pega uma revista acadêmica, um artigo de uma revista acadêmica que você retirou da internet, e as referências bibliográficas, elas aparecem em notas de rodapé em cada página. Então, no final de cada página tem uma nota de rodapé com as referências. Então, à medida que o autor vai construindo o artigo dele, ele vai citando as referências, essas referências vão aparecer na nota de rodapé. Então, assim, isso varia muito de documento para documento. Mas no caso de vocês, né, se vocês forem usar para TCC, em geral, vem no final do TCC, numa seção específica, referências bibliográficas, tá? Aí você coloca todas as referências lá. Essas referências, elas vão vir alinhadas à esquerda da página, então ela não vai vir justificada, tá? O texto do seu TCC, ele vem justificado. O que é justificado, professor? É quando o texto ele vem quadradinho, assim, bonitinho, né? Como se ele estivesse numa caixinha. A referência, ela não vem justificada, ela vem alinhada à esquerda, tá? Inclusive, eu até acho meio feio por causa disso, mas ela não vem justificada. Outra coisa da referência... Igor, não tá passando. Passa, por favor. Aqui no meu aqui não foi. Mas mudou aqui? Mudou, mas eu não tô conseguindo ver aqui. Mas aí, peraí, gente, problemas técnicos. Aqui não passou. Espera. Tô esperando. Foi. Bom, qual que é o recurso tipográfico utilizado para destacar o título da obra que você utilizou? Então, por exemplo, você está utilizando um livro. Daí você quer destacar o título do livro, né? Eu vou explicar isso tudo mais adiante. A ABNT diz que você pode usar 3 formas. Você pode destacar o título com negrito, com itálico ou com sublinhado. Eu, particularmente, gosto mais do negrito, tá? E aí, assim, você pode escolher a que você quiser. E é a mesma coisa, se você escolher destacar o título em negrito, todas as referências vão ter que ter os títulos das obras com destaque em negrito. Isso tem que ser padronizado. Você não pode usar negrito para uma e itálico para outra, tá? Se for negrito, é negrito para todo mundo, tá? Quando você for montar uma referência também, o espaçamento entre as linhas de uma referência, ele deve ser simples. Nada de espaçamento 1,5, tá? O espaçamento tem que ser simples. Então, o espaçamento da mesma referência, dentro da mesma referência, é simples. De uma referência para outra, também é simples, tá? Então, vocês vão reparar que de uma referência para outra, vai ficar um espaço bem curtinho, porque é tudo simples, é espaçamento tudo simples, tá? Passando, tá? Aí, uma característica
também importante das referências que estão disponíveis em meio eletrônico. Isso é uma coisa que surgiu tem pouco tempo. Se você retirar, por exemplo, um artigo de uma revista online, de uma revista de história online, atualmente as revistas online, elas estão vindo com uma coisa que a gente chama de DOI. O que é o DOI? O DOI é o Digital Object Identifier, ou, no português, Identificador de Objeto Digital. Quase todas as revistas acadêmicas online possuem esse DOI, tá? Um número de DOI. E aí, assim, quando você retirar esse artigo da revista, a revista ela vai ter um número de DOI. Isso fica, geralmente, na página inicial da revista já tem o número de DOI. E aí, quando você for fazer a referência de um artigo que você tirou da internet, de um meio eletrônico, se essa revista tiver DOI, você tem que colocar o DOI. Mas eu vou explicar mais à frente como é que faz o uso desse DOI direitinho, tá? Não precisa ficar desesperado, não. Eu só estou mostrando para vocês quais são as normas de apresentação da referência. Então, vamos começar a montar as referências para a gente ir entendendo como é que funciona a montagem disso, né? Primeira coisa, vamos falar sobre os tipos de referência. O primeiro tipo que a gente vai falar é a monografia. É engraçado isso, porque quando a gente fala monografia, os alunos geralmente pensam em TCC, mas para a BNT, monografia, na verdade, é como se fosse um livro, um guia, um catálogo, uma enciclopédia, um dicionário ou outros tipos de obra. Monografias, na verdade, para a BNT, são obras que você pode consultar. A BNT, ela diferencia entre monografia, que são obras que você pode consultar, em trabalhos acadêmicos. Trabalhos acadêmicos, sim, entra TCC, teses e dissertações, tá? Monografia entra livro, enciclopédia, dicionário, tá? Então, para a BNT, monografia não é TCC. São duas coisas diferentes, tá? É bom a gente frisar isso. Então, como a gente pode montar a referência de monografias, de livros, de enciclopédias, de dicionários, né? Como a gente monta essas referências? Primeira coisa, se você tiver um livro que está no suporte de papel, né? Um livro impresso, por exemplo, você comprou um livro, como é que você vai montar a referência desse livro? Você vai colocar o sobrenome do autor em caixa alta, em letras maiúsculas, seguido do nome do autor, o título da obra, o título do livro, seguido do subtítulo, se tiver, né? A edição, o local de publicação daquele livro, a editora que publicou, vírgula e data de publicação, tá? Uma coisa importante, se o livro tiver título e subtítulo, somente o título vai vir em negrito, o subtítulo não vem em negrito, ok? Então, na hora de exemplificar, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aí. Dewey, que é o sobrenome, né? E o primeiro nome, John. Aí o título, Democracia e Educação, 2 pontos. Aí vem o subtítulo, Introdução à Filosofia da Educação. Né? Então, o título só que está em negrito e o subtítulo não. Tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira. Aí vem terceira edição, São Paulo, 2 pontos. Nacional, que é a editora, vírgula 1959, que é a data de publicação. Uma informação importante. Se vocês pegarem um livro no suporte de papel, e esse livro é um livro que foi traduzido para o português, você precisa colocar a tradução. Então, por isso que essa referência que eu coloquei está escrito, ó, tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira, porque é um livro que foi traduzido para o português, tá? Se esse livro que está aí fosse um livro que já foi escrito em português, daí você não precisaria, obviamente, colocar essa parte da tradução. Vocês já pulariam para a Filosofia da Educação direto para a terceira edição, tá? E tradução é autoria. Exato. É importante, o Igor frisou que é importante você demarcar de quem que é a tradução do livro, porque tradução é considerado uma autoria também. Então, é sempre importante você destacar de quem traduziu o livro, tá? Vamos passando. Bom, e se você pegar um livro
que tiver no meio eletrônico. Você retirou esse livro da internet, por exemplo. Como você retirou o livro da internet, você tem que acrescentar o DOI, se tiver, tá? Se não tiver, obviamente, você não vai acrescentar, tá? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aí, ó. Você vai montar da mesma forma que o livro do suporte de papel. Não tem diferença. A diferença é muito pouco. Você vai colocar o sobrenome do autor, aí tá Godinho, o primeiro nome, Thaís. Aí o título da obra vem Vida Organizada, : Eu subtítulo. Como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. Primeira edição, ou seja, é um livro que já foi escrito em português, primeira edição. São Paulo, : Gente, que é a editora, 2014, que é o ano da publicação. Esse livro é um livro digital, é um e-book, então você precisa colocar depois e-book, ok? Você precisa referenciar que é um e-book. Ah, professora, mas esse livro, eu peguei ele na internet, eu tirei ele de um link, como é que eu faço? Aí vem a referência de baixo. Você coloca o sobrenome do autor, Muller, primeiro nome, Suzana, P.M., o título, a pesquisa na formação do bibliotecário, em negrito, primeira edição, e aí as outras informações daquele livro você não tem, porque você tirou ele de um site, por exemplo. Então você coloca disponível em, copia o link da internet, tá? De onde você tirou, e aí você escreve acesso em, : E aí você coloca a data em que você acessou aquele livro, tá? Ou aquele, aqui no caso a gente está trabalhando com livros. Então é a 9, você abrevia o mês, você escolhe as 3 primeiras letras do mês. Então, agosto, ou se fosse setembro seria SET, se fosse julho seria JUL. Então, as 3 primeiras letras do mês, ponto, e o ano, né? 2020, 2002, por exemplo, tá? Uma informação importante também, gente. Quando vocês forem referenciar o nome do autor, o primeiro nome do autor, igual aí tá, Muller Suzana, P.M. Eu fiz esse erro aí de propósito para mostrar uma coisa para vocês. Se vocês escolherem colocar o primeiro nome do autor por extenso, igual Suzana, todos os nomes do autor têm que vir por extenso. Então, o correto aí seria, por exemplo, Suzana Pires Marques. Tinha que estar escrito por extenso. Eu não posso escrever o Suzana por extenso e abreviar o Pires e o Marques. Eu tenho que escrever tudo por extenso, ou eu tenho que abreviar tudo. Então, ou eu coloco Muller S.P.M. ou eu coloco Muller Suzana Pires Marques, tá? Tem que ser sempre padronizado, ok? O Marco, ele tá com uma pergunta. Por que o sobrenome vem primeiro? Essa questão do sobrenome vir primeiro, isso é uma coisa, é um costume europeu, na verdade, assim. Na Europa, tem uma tradição muito forte de você reconhecer as pessoas pela linhagem, né? Pela linhagem da nobreza, pela família que aquela pessoa pertencia. E a família é o sobrenome, né? Que vai identificar a pessoa. Então, masculino. Oi? Que, Igor? É a linhagem do pai. Isso. E aí, como tem muito a ver com essa tradição da família, do sobrenome da família, né? Aí acabou sendo utilizado para o mundo todo. Então, no mundo todo hoje, essa parte da referência ela é feita assim: você coloca primeiro o sobrenome em caixa alta da pessoa e depois o nome, assim. E veio dessa questão europeia mesmo, da linhagem, da nobreza da família, né? É interessante que hoje tem umas mulheres cientistas, né? É redundância, né? São cientistas, mulheres. Não tem masculino, né? Eu tô viajando, enfim. Cientistas mulheres, então. Elas não estão adotando o nome do marido para não mudarem o nome científico dela. Porque, obviamente, elas teriam que mudar caso elas adotassem outro nome. Então, tem essa discussão também, é apenas uma curiosidade. Eu, por exemplo, quando o Igor finalmente tomar vergonha na cara e me pedir em casamento, né? Eu já resolvi que eu não vou mudar o meu nome, porque eu sou cientista e o meu nome é o meu nome. Então,
A minha produção é a minha produção, né? Ela vai carregar o meu nome. Então, eu não vou adotar o sobrenome dele, porque senão eu vou mexer em todas as minhas produções, né? O Guilherme, eu acho que quer falar, e eu tô vendo uma mãozinha em pé, assim, ó. Deixa eu ver. Fala, Gui. A respeito disso, eu não sei se tem muito a ver, professora, mas a questão é o seguinte: pessoas que têm dois sobrenomes, como eu, aí às vezes a gente gosta de usar o primeiro sobrenome a não ser o segundo. E sempre se utiliza o último, né? Que eu notei até pelo Lattes mesmo. Como que faz? A gente é obrigado a usar o último por regra, ou alguma coisa que a gente possa mudar, ou a gente coloque. Porque eu não entendi muito bem o porquê disso, de sempre o último nome, e não ter vamos dizer assim, um opcional. Eu sei que é por conta da padronização, mas eu queria entender um pouquinho mais. Então, Gui, eu vou te chamar de Gui, tá? A história de ser escolhido o último nome é por causa dessa questão das famílias europeias, né? Da linhagem, enfim, a nobreza e tudo. Agora, assim, hoje em dia, como que é feito isso? Quem escolhe o nome que vai ser utilizado é você, o sobrenome que vai ser utilizado é você. Então, assim, o que eu sugiro? Vocês que estão em início de carreira acadêmica, né? O que eu sugiro? Que vocês façam um Lattes na plataforma Lattes. E aí, quando vocês forem colocar o nome de vocês no Lattes, vocês já coloquem o nome como vocês gostariam de serem referenciados. Então, por exemplo, o meu nome é Ana Lúcia Santos Coelho, mas eu quero ser referenciada como Ana Lúcia Coelho nos meus trabalhos. Então, ao invés de eu escrever o meu nome como Ana Lúcia Santos Coelho, lá no Lattes eu só vou colocar Ana Lúcia Coelho. Eu omito meus Santos. Porque aí todo mundo vai pegar o meu último sobrenome, Coelho, e vai transformar ele automaticamente aqui na referência. Então, Guilherme, quem vai escolher o sobrenome que vai ser utilizado é você mesmo. Basta você, quando você for construir o seu currículo Lattes, você colocar o seu primeiro nome e o sobrenome que você quer utilizar. É basicamente isso, entendeu? Eu por exemplo, meu irmão, pode falar. Foi até bom que eu já vou até atualizar. O Igor vai zoar eu que eu sou menino Lattes, mas eu vou mudar, porque eu não sabia disso. Eu queria entender porque eu costumo, não porque eu não goste, mas todo mundo já me conhece pelo nome Guilherme Oliveira. Então, aí, tipo, o pessoal meio que. Quem é? Aí eu vou mudar isso. Muito obrigado, professor. E por exemplo, assim, ó, igual no caso do meu irmão. O meu irmão, ele chama Rafael Santos Coelho. Mas no Lattes dele, ele só escreveu Rafael Coelho. Então, todos os trabalhos dele é Rafael Coelho, entendeu? Todo mundo chama ele de Rafael Coelho. Ele é o Rafael Coelho. Então, isso é uma escolha sua, isso é muito pessoal. Fala, Igor. O Eng tem um exemplo do Cássio. O sobrenome de família dele é o sobrenome japonês dele, que é Hiro. Eu não sei se é Hiro, não sei como é que lê. Justamente porque ninguém sabe como ler, ele retirou. Daí, quando eu conheci ele, a gente foi produzir junto, ele veio falar, olha, se vai me citar, você me cita Cássio Diniz. Aí ele me explicou que a opção é que as pessoas não conhecem como ler, sempre falam errado, ele prefere tirar o estresse. Então, até essa opção ela é válida, mas aí você tem o trabalho de sempre avisar as pessoas que você publica como Cássio Diniz, não como Cássio Diniz Iro, para sempre as pessoas tirarem isso e te citarem como está na referência do Lattes. Na verdade, assim, deixa eu só complementar o que você está dizendo, mas na verdade, Guilherme, cabe a pessoa, quando ela for produzir a referência, se você for precisar produzir uma referência de uma pessoa que não está pronta, cabe você olhar no Lattes da pessoa como está o nome dela, porque é no Lattes dela que vai ser determinado isso, entendeu? Então, você não precisa ficar toda hora avisando as pessoas, eu quero que você me referencie como Guilherme Oliveira. Não, você colocou no seu Lattes, cabe as pessoas procurarem lá e olhar. Né? Aquilo ali é o padrão que vai guiar a sua vida. Por isso que é importante fazer, por isso que eu sempre incentivo meus alunos a fazerem um Lattes.
Mas você é sonhadora, Ana. As pessoas não olham no Lattes, elas vão referenciando. Aí você faz igual o Cássio também, evita o estresse das pessoas se inscreverem e falarem errado, e você já avisa elas antes. Pronto. Bom, deixa eu continuar. Bom, aí se você quiser, por exemplo, referenciar um outro tipo de monografia, que é um dicionário, né? Ou uma enciclopédia, como é que você monta essa referência? Você vai, mesma coisa, você vai colocar o sobrenome do autor, aí no caso é Ferreira, né? Então fica Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda, o título do dicionário, novo dicionário da língua portuguesa, a edição, segunda edição, Rio de Janeiro, 2 pontos, a editora, Nova Fronteira, vírgula, e a data de publicação, tá? É muito importante, gente, vocês sempre colocarem a edição da obra e o ano. Por quê? Já aconteceu isso comigo, inclusive. Tipo assim, às vezes você faz um TCC, você referencia uma obra. E aí você não coloca... você confunde o ano da edição com o ano de publicação. Por exemplo, você coloca primeira edição e a data de publicação errada. E aí, o que acontece? Você cita essa obra no seu TCC, aí você coloca, na página 20 o autor diz, e aí você copia. Só que aí, quando eu for pegar o livro, na página 20 não está escrito o que você disse que estava. Por que que não está? Porque você misturou a edição e o ano de publicação, você confundiu as datas. Tem gente que coloca primeira edição, 1986, só que 1986 era a segunda edição. Então, coloquem direitinho, bonitinho isso, para não gerar confusão nos seus possíveis leitores, tá? Mais à frente. Bom, e se você for pegar, por exemplo, um dicionário que ele não tem um autor definido, né? Que às vezes acontece. Aí, o que você faz? No caso de um dicionário que não tem um autor definido, a entrada vai ser com a primeira palavra em letra maiúscula. Então, um exemplo, o Michaelis, por exemplo. Você vai colocar o título todo de um dicionário Michaelis, Michaelis Dicionário Prático, 2 pontos, inglês, português, português, inglês. Esse é o título todo. Mas aí, como é um dicionário que não tem autor, você vai pegar a primeira palavra do título, que é Michaelis, vai colocar em caixa alta, e o resto do título você segue normal. Então, primeira palavra do título em caixa alta, Michaelis, tá? Aí, 2 pontos. O 2 pontos, na verdade, ele nem deveria estar aí, desculpa, foi um erro meu, tá? Você colocaria só o Michaelis, dicionário prático, 2 pontos, inglês, português, português, inglês. Edição, mesma coisa. Local de publicação, editora e ano da publicação, tá? O de baixo, por exemplo, é uma enciclopédia, mesma coisa. O título todo, você pega a primeira palavra do título e coloca em caixa alta. Então, enciclopédia de comidas, 2 pontos. O guia para nutrição de saúde, né? Segunda edição, San Diego Academic Press, 2002, tá? No caso de você pegar um dicionário que não tem autoria definida, como você vai precisar fazer essa entrada do título diferente, vocês percebem que não tem negrito, você não vai usar negrito, tá? Então, nesse caso, é um dos poucos casos que você não usa negrito, você só pega a primeira palavra, coloca em caixa alta e pronto, tá? Daí a pessoa já vai entender que não tem autoria definida, ok? Então, não usa negrito. Bom, e se eu quiser referenciar o que a BNT chama de trabalhos acadêmicos, né? Aí sim vem as teses, as dissertações e os TCCs. Como é que referencia isso, né? Você está escrevendo o seu TCC. Para você escrever o seu TCC, você consultou uma tese de doutorado, ou você consultou um outro TCC. Aí você quer referenciar esse TCC que você consultou. Como é que você faz? Você vai colocar o sobrenome do autor, Morgado, né? Aí vem os primeiros nomes. Nesse caso aí, ó, eu escolhi colocar os primeiros nomes abreviados, tá?
Aí fica a seu critério. Se você quiser colocar por extenso, bota tudo por extenso sempre. Se quiser abreviar, bota sempre abreviado. O título do TCC da pessoa é reimplante dentário. O título vai vir em negrito, tá? A data do TCC, de defesa do TCC, 1990. A quantidade de folhas que o TCC possui, 51 folhas. Aí você coloca, é um TCC? Então você vai colocar trabalho de conclusão de curso. Entre parênteses, você coloca conclusão de qual curso? É graduação em odontologia, ok? Travessão, aí vem a faculdade de odontologia, vírgula, a Universidade Camilo Castelo Branco, a cidade onde essa universidade fica, São Paulo, e a data em que o TCC foi defendido, 1990, tá? No caso de vocês, por exemplo, em campanha, onde está escrito aí faculdade de odontologia, vocês poderiam colocar faculdade de história, depois Universidade Estadual de Minas Gerais, em vez de São Paulo seria campanha, porque o TCC de vocês seria defendido em campanha, e a data 2020, tá? Passando para frente, aí a gente tem uma referência de uma dissertação de mestrado, né? Mesma coisa, ó. O sobrenome da autora, Alves, em caixa alta. Aí vem o nome dela, aí eu já coloquei, por exemplo, por extenso. Então, Daniela Silva dos Santos. O título do trabalho dela, Prospecção de enzimas de interesse industrial, de felinos rimosos e aurificária. Eu não sei falar esse nome. Aí vem os nomes do semiárido baiano. A data de defesa da dissertação 2008, a quantidade de folhas, 96 folhas. Dissertação, é um mestrado em quê? Mestrado em biotecnologia. Travessão, foi defendido na Universidade Estadual de Feira de Santana, em Feira de Santana, 2018, tá? Aqui tá faltando, percebam, tem mestrado em biotecnologia. Do travessão tinha que ter aqui, ó, Faculdade de Biotecnologia, vírgula, Universidade Estadual de Feira de Santana, vírgula, Feira de Santana, vírgula, 2018, tá? Faltou Faculdade de Biotecnologia, aí nessa referência. Uma outra característica importante, gente, percebam que nesse título dessa referência, que tá em negrito, tem várias palavrinhas que estão em itálico, ela tá em negrito e itálico ao mesmo tempo. Por que acontece isso? Porque essa é uma expressão que não é da língua portuguesa, ela está no latim. Toda vez que você tiver um título de uma obra e ela está em latim, ou ela está em inglês, ou está em grego, você vai usar o negrito e você vai usar também o itálico. O itálico ele é utilizado para mostrar que essa expressão não é uma expressão brasileira. Tá? Então, você vai colocar em negrito, porque é o título, e aí você também adiciona o itálico naquela palavra para mostrar que não é uma palavra brasileira, ok? Então, como eu disse, isso é muito usado em expressões de língua latina, expressões de inglês, expressão de grego, e por aí vai. Tá? No caso da história, tem muitas expressões em latim, né, que a gente usa. Aí você coloca negrito e também o itálico. E aí, por último, a referência de uma tese de doutorado, né? Mesma coisa, sobrenome, caixa alta, Oliveira, primeiro nome, Carlos Eduardo Cardoso de, tá? O título, Dimensão Regional da Universidade Pública. Esse título ele já tem um subtítulo, Estratégia de Expansão do Ensino de Graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS. Percebam que, lembrando, o subtítulo não entra em negrito, é só o título que entra em negrito, tá? O ano de defesa da tese, 2014, a quantidade de folhas que a tese tem, 325 folhas, aí você coloca tese, o doutorado foi feito, é um doutorado em desenvolvimento regional e urbano, tá? Aqui, travessão, depois do travessão tinha que vir, por exemplo, Faculdade de Arquitetura, vírgula, aí vem Universidade de Salvador, que é a abreviação, né, Unifax, vírgula, Salvador, que é o local onde foi defendida a tese, vírgula, 2014, o ano de defesa da tese, tá? Então, referências de trabalho de acadêmico são as mais enjoadas de fazer, porque elas são muito longas.
E elas têm muita informação, tá? Mas, assim, é bem mecânico, como eu falei. Depois que você pega o jeito, você rapidinho você monta, tá? E lembrem sempre da diferença, viu, gente? Dissertação é mestrado, tese é doutorado, tá? Tem gente que utiliza a expressão tese para se referir a mestrado, mas não. Dissertação é mestrado, tese é doutorado. Lembra da diferença. Continuando, tá? Tem dúvidas, Igor? Aparentemente não aqui. Ótimo. Deixa eu só atualizar aqui, que às vezes ele... Não tem. Então, vamos continuar. Professora, se eu quiser, por exemplo, eu peguei um livro, aí eu li só um capítulo do livro, não li o livro todo, e eu quero referenciar só esse capítulo do livro, como é que eu faço? Aí a gente fala que você está referenciando uma parte da monografia no suporte de papel. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar uma expressão que a gente chama IN, que é IN, N de nariz, tá? Então, o que você vai fazer? Você pegou um livro e vamos supor que você leu o capítulo 7 do livro. Você quer referenciar esse capítulo 7 desse livro que você leu. Aí você olha lá o capítulo que você leu, quem foi que escreveu o capítulo? Aí você coloca o nome do autor que escreveu o capítulo. Aí, esse exemplo aí, ó, vamos supor que o nome do autor que escreveu o capítulo o sobrenome dele é Lápis, vírgula, você coloca o primeiro nome, Rude Ricardo, tá? Depois eu vou explicar o que significa etió, mas vamos supor que o sobrenome dele é Lápis e o primeiro nome é Rude Ricardo, tá? O título do capítulo que você leu é Aves. Aí você coloca o título do capítulo que você leu, tá? Esse capítulo que você leu, ele tá em qual livro? Você tá tirando ele de onde? Aí a gente vai referenciar o livro agora, tá? Então você vai colocar a expressão in, que no inglês significa, ou no latim significa, né? Está contido em, está em. Então você coloca in, 2 pontos. E aí você vai colocar os nomes dos autores do livro, de onde você retirou o capítulo. Então, você vai colocar o sobrenome do autor em caixa alta, Rambaldi, e os primeiros nomes, Denise Marcal, ponto e vírgula. Aí tem outro autor, você coloca Oliveira, sobrenome em caixa alta, vírgula. Daniela América Soares de, tá? Essas duas autoras, elas são as organizadoras do livro. Então, você vai colocar entre parênteses, org, simbolizando que elas são organizadoras. Existem livros que os autores são os editores do livro. Em vez de você colocar org, você vai colocar ed, que é o exemplo que está embaixo, tá? Como é que eu vou saber se são organizadores ou são editores? No próprio livro vai estar escrito isso, tá? Então, como é que é o título do livro que você leu? O título é Fragmentação de Ecossistemas. 2 pontos. O subtítulo é Causas e Efeitos sobre a Biodiversidade e Recomendação de Políticas Públicas. É um livro que está na 2ª edição. Ele foi feito em Brasília, foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2005, tá? Aí, gente, depois que você terminou de colocar a referência do livro, você vai colocar a página do capítulo que você leu. Você não tinha lido o capítulo 7? Então, você vai colocar as páginas do capítulo 7. O capítulo 7 começa na página 154 e termina na página 181. E aí, você coloca, então, depois da referência do livro, você coloca página 154 a página 181. Entendeu? Então, você começa referenciando o capítulo, interrompe, referencia o livro e depois você finaliza com as páginas do capítulo. É basicamente isso, tá? Só para explicar, que eu falei que eu ia explicar, no nome do autor do capítulo, tá escrito aí, né? Lápis, Rude, Ricardo et al. O que esse et al significa para quem não sabe? Et al é uma expressão em latim que ela é muito utilizada quando você tem um artigo, um livro
um capítulo que é publicado por mais de 3 pessoas, tá? Então, esse et al. Aí, nessa referência, está simbolizando que esse capítulo, intitulado Aves, ele foi escrito por mais de 3 pessoas. E aí, nesse caso, o que você faz? Quando você tem um capítulo, um livro, que é escrito por mais de 3 pessoas, você pega um sobrenome de um autor, geralmente você escolhe o sobrenome que está na ordem alfabética menor, então a letra mais próxima da letra A, né? E você seleciona o sobrenome desse autor e aí você faz. Então, por exemplo, aqui no caso, provavelmente quem tinha o sobrenome com a primeira letra do sobrenome, com a menor ordem alfabética, era esse Rude Ricardo. Então, você pegou o sobrenome desse Rude Ricardo, você coloca lá, Rude Ricardo, et al., né, para simbolizar que o Rude Ricardo escreveu aquele capítulo 7 com mais autores, ok? Deu para entender, gente? Deu para entender, Igor? Eu entendi, né? Isso é meio confuso, né? Mas eu espero que tenha dado para entender. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode colocar no chat, eu estou olhando o chat aqui. Ou se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Eu acho que o povo não está nem prestando atenção. O chat está animado. Quer falar, Maria? Quero fazer uma pergunta idiota. Não tem pergunta idiota, para com isso. Tá. Quando você fala em defender um mestrado, ou em defender um TCC, aliás, essa ideia de defender uma tese seria defender uma ideia sua a partir de outras ideias, mesmo que essas ideias não estejam assim, não sejam assim tão convincentes a outras ideias? Você entendeu o que eu perguntei? Mais ou menos. Reformula a sua pergunta, por favor. Pergunta de novo, por favor. Olha, você repetiu várias vezes a questão de defender um TCC. Você falou, defender, né? Você usa essa expressão, né? Então, quando você está defendendo o TCC, você está trazendo, assim, uma ideia, uma tese, onde você está defendendo como diz a Edna, um ideário que existe a possibilidade de estar correto para você e para aqueles que citaram a mesma ideia, e existe a possibilidade de não estar correto para outros. Você está defendendo essa questão que, de repente, poderia estar correto para você e não para outros? Entendi sua pergunta. Vamos ver se eu consigo responder. Assim, tem duas coisas que a sua pergunta eu preciso falar. Primeira coisa, a expressão defender o TCC, quando eu utilizo essa expressão, ela se refere ao momento em que você vai estar diante de uma banca, diante de, né, alguns professores, e eles vão avaliar o seu trabalho. Isso a gente chama de defesa, né? Então, defesa do TCC é o momento em que você vai apresentar o seu trabalho para uma banca, para alguns professores, eles vão avaliar o seu trabalho e vão julgar aquele trabalho, se você vai ser aprovado, se você vai ser reprovado. Isso a gente chama de defesa. Então, quando eu falo defender, eu estou falando desse momento específico, né, da defesa. A segunda parte da sua pergunta é assim, sim, quando você escreve um TCC, quando você escreve uma dissertação, uma tese, você escreve para defender uma ideia, para defender um ideário, como você disse. Na sua cabeça, você tem uma ideia, que foi o que a gente falou no projeto. Você tem uma hipótese
Você está defendendo essa hipótese, está sustentando essa hipótese, você acredita nessa hipótese, você quer levar ela até o fim, porque você defende ela, você acredita nela. Como você acredita nessa hipótese, você vai tentar comprovar essa hipótese para essa banca, né? Pode ser que essa hipótese seja convincente? Pode. Se a hipótese for convincente, se você conseguir comprová-la, a partir da pesquisa que você vai desenvolver, a banca vai te aprovar. Se a sua hipótese não for comprovada, não for convincente, você não conseguir comprovar ela a partir da sua pesquisa, a banca, no dia da sua apresentação, vai te reprovar, entendeu? Então, o trabalho acadêmico ele é uma defesa de uma ideia. Você vai mostrar que você acredita naquilo, você vai levar aquilo até o fim, né? E mostrar que aquilo faz algum sentido. Você precisa agora convencer as pessoas de que aquilo faz sentido para elas também. É basicamente isso. Se as pessoas se convencerem, você está aprovado. Se as pessoas não se convencerem, você está reprovado. É assim que funciona. Deu para responder? Sim, eu acho que você respondeu exatamente o que eu queria saber. Se a ideia é eu fazer um super TCC com toda essa organização aí da BNT, ou se é eu convencer o pessoal da mesa, entendeu? A referência... Quer falar, Igor? Ah, uma pergunta depois, pode continuar. Tá. A referência, na verdade, é uma parte técnica do seu trabalho, né? A referência, ela serve para você, ao final do seu TCC, todos os autores que você utilizou, que você se embasou para você defender essa ideia, né? Porque você não vai defender uma ideia sozinha, você precisa se embasar em alguém, se embasar em outros autores para defender a sua ideia. Então, todos os autores que você se embasou, todos os autores que você utilizou no seu TCC para construir a sua argumentação, lá na referência você vai colocar os trabalhos desses autores, os livros, os artigos, né? Então, isso que eu estou ensinando a fazer hoje é isso. Como é que você vai colocar esses trabalhos que você utilizou para construir a sua argumentação no final do seu TCC, entendeu? Mas o mais importante do TCC não é a referência estar bonitinha. O mais importante é você conseguir construir a sua argumentação e convencer as pessoas de que a sua ideia faz sentido. Deu para entender? Sim, exatamente isso que eu queria saber. O que era mais importante no meu TCC? Se era essa coisa técnica ou se era mesmo as ideias que vão ser levadas ali para ser para serem ouvidas pela mesa, entendeu? Valeu, Sim. Ana, obrigada, eu entendi. Foi De muito nada. bom, obrigada, tá? De nada, Flor. Mas é bom você saber fazer a referência, porque os alunos geralmente não sabem, é feita de qualquer jeito, não estou falando que esse é o seu caso, mas assim, em geral, né, os alunos fazem de qualquer jeito, e isso é uma coisa que é muito criticada em bancas, né, assim, dessa parte ela não é... Sim, viu, Ana? Mas é meu caso, sim. Tá, tem outra pergunta, Igor? Fala. Só uma observação. É importante você saber minimamente lidar com os aparatos científicos. Eu mesmo não sou especialista, mas como a gente tem que fazer e produzir direto e as coisas têm que fazer sentido, a gente tem que ter uma boa noção. De outra maneira, mesmo tendo uma boa noção, é recomendável, antes das defesas, você pagar para alguém fazer uma revisão do seu trabalho. Se você tiver, obviamente, condições de pagar. Mas uma boa revisão do português, das normas, isso vai evitar muitas críticas do seu trabalho. Tem alguém que quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Sobre os direitos autorais,
Como saber se teremos de pagar pelo uso do material? Como assim? Como é que você sabe que aquilo tem direitos autorais e você tem que pagar para usar? Mas todo livro tem direito autoral. É que eu não entendi a pergunta, desculpa, mas é porque, assim, todo livro, ele tem, toda obra tem direito autoral, né? Assim, você pode... Eu acho que, eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que tem no Brasil, tem aquele negócio passado 30 anos da produção da obra, um negócio assim, ele liberado essa parte. Eu sei que é a respeito do audiovisual, mas pode ser também que seja por conta disso. Eu acho que deva ser isso que envolva a pergunta do Marco Antônio. Não, mas é porque no caso de você utilizar um material por escrito é diferente, né? Porque se você reproduzir ele no seu trabalho, no seu TCC, por exemplo, mas você referenciar, então isso não é plágio. Né? Então, você vai estar utilizando a obra, mas você vai estar referenciando que é de outra pessoa. Então, não é diferente isso, assim. Os direitos autorais, você fere ele caso você use imagem, coisas que não são suas, sem você fazer referência, ou se for para você ganhar dinheiro em cima disso. Você, por exemplo, pode fazer uma tese utilizando um filme. Você vai utilizar várias imagens desse filme na sua tese. E isso daí, teoricamente, feriria direitos autorais. Aquilo é do filme. Mas você utilizando aquilo cientificamente e referenciando de onde você está tirando, você não fere direitos autorais. Uma maneira boba de ferir direitos autorais, por exemplo, é o plágio, que é você pegar e copiar uma citação inteira de uma pessoa e usar no seu trabalho. Ou seja, por mais que aquilo não é um xerox, é uma cópia do pensamento da pessoa, que é um direito autoral que você está usando. Mas se você fizer uma citação, aí você não fere. Exatamente. O Paulo está querendo fazer uma pergunta aí, Paulo. Você está com a mão levantada, pode abrir o áudio. Vocês conseguem me ouvir normalmente? Sim, tá perfeito. Boa noite, gente. Ana, deixa eu te perguntar. Eu não sei se você vai falar mais adiante, mas eu também perdi a outra aula, então se você já falou, você me perdoa. Se eu for falar mais adiante, pode deixar, que é a questão do APUD, né? Que eu fico muito confuso. Por exemplo, eu coloco lá, segundo Antunes, aí APUD e o outro cara, ou outro pesquisador ou pesquisadora. E faço a citação. Lá no final, nas minhas referências bibliográficas, eu vou referenciar o livro que eu consultei, né? O livro do autor que citou outro autor. Você entendeu? Entendi então, sua pergunta. A PUD me deixa bem confuso. Lá no final eu vou referenciar só aquele que eu consultei, que eu achei a citação de outro, né? Isso, Paulo. Primeira coisa, não faça PUD. Eu odeio a PUD. Eu fico doido, porque assim, tem obra realmente que é tipo assim, inacessível, não tem? Sim. Mas assim, use só nesse caso, porque realmente tem obras que a gente não tem acesso, né? Assim, infelizmente, né? Mas evite ao máximo, porque o APUD, ele mostra para a academia, ele mostra preguiça, ele mostra preguiça, na verdade, entendeu? Não, que medo, entendi. Ele denota preguiça, que você, tipo, ao invés de você ler mesmo a fonte, você citou quem citou, né? Você achou uma citação no meio de outra coisa ali. Bota fé. Assim, então ele denota preguiça, assim, para a academia. Mas, assim, no caso, é o que você falou. Por exemplo, eu estou lendo Paulo Freire, e no meio do Paulo Freire tem um trecho por exemplo, do Mandela, né? Mandela. E eu quero usar esse Mandela que está dentro do livro do Paulo Freire, né? Aí eu coloco, como é que eu coloco? Eu coloco Mandela, APUD, APUD, Freire, aí eu coloco vírgula, o ano, vírgula, a página, né?
Isso quando você cita no texto. Quando você vai jogar na referência lá no final, você vai colocar o livro do Paulo Freire que você leu. Entendi, sim, né? E é o que eu estava consultando. Isso, exatamente. Eu vou falar sobre a PUD quando eu dar uma aula sobre citação. Aí eu vou ensinar a fazer a PUD direitinho, no corpo do texto. Beleza. Tranquilo. Obrigado. Entendeu? Certinho. Nada? Oi, Igor, dá tempo de terminar? Então tá. O que eu tava falando, gente? Eu tava falando sobre isso aqui. Então, né, quando você utiliza um capítulo de um livro e você quer referenciar esse capítulo, né? Então, vamos falar dessa referência que está aqui embaixo, né? Você vai colocar o sobrenome do autor, Lobo, aí você coloca o primeiro nome, aí no caso está resumido, A.M, o título do capítulo, Moléculas da Vida, e esse capítulo foi tirado de qual livro? Aí você coloca os nomes dos autores. Então, sobrenome, Dias, vírgula, A.R, tá? Ramos, vírgula, JJM. Esses dois autores são os editores do livro, então você coloca entre parênteses o ed. Aí vem o título do livro, Química e Sociedade, seguido pelo subtítulo, A Presença da Química na Atividade Humana, a edição do livro, a cidade que foi publicada, a edição do ano, e aí no final você coloca as páginas do capítulo. Ok? Uma sugestão para vocês, gente. Quando vocês forem criar referências de autores, sempre usem o primeiro nome do autor, sempre usem ele por extenso. Não abrevia, não. É um movimento que as mulheres estão defendendo na ciência, porque quando você abrevia o primeiro nome, você não sabe se aquela obra foi produzida por um homem ou por uma mulher. E se for por uma mulher, né, você vai fazer com que o seu leitor não identifique que foi uma obra produzida por uma mulher. Então, sempre deixem por extenso o nome para você mostrar para as pessoas que aquela obra foi produzida, sobretudo, se for uma mulher, né? Então, esse é um movimento que está crescendo na academia, inclusive, agora. Aqui é a mesma coisa, né? Oi, Igor, eu acho que eu vou parar por aqui, porque você não falou que eu tinha que estar até 8h30? São 8h35. E tem bastante coisa ainda. Eu continuo na aula de quinta-feira. Viu, gente? Eu vou interromper aqui, porque tem bastante coisa ainda para a gente falar. E o Igor me disse que a gente podia ir até no máximo às 8h40, já são 8h35. Então, na próxima aula, eu pego daqui onde eu parei e vou até onde eu iria. Viu? Para a gente não ficar no meio do caminho aí. Espero que ninguém tenha me odiado aí nessa aula de hoje, tá, gente? Vocês desculpem aí a gente terminar. Professor, não tá dando para te escutar, não, eu acho. Estão me escutando agora? Liga seu microfone. Por isso vocês não estavam me escutando. Porque eu estava falando pelo microfone da Ana. Tá dando um eco. Pronto, melhorou agora, né? É que eu estava falando pelo microfone dela, daí ela desligou o microfone dela, daí parei de falar. Daí ela ligou o microfone dela, eu liguei o meu. Daí ficou no eco. Mas isso é TV ao vivo em casa, né? Essas coisas acontecem. A gente vai ter que terminar por hora, porque eu tenho aula agora com o sexto período. Daí, como sou eu que abro a sala, infelizmente a gente vai ter que terminar por hoje. Mas a Ana, quinta-feira que vem, ela retorna para concluir com vocês. Quinta-feira que vem, tomara que seja um susto que atrase um pouquinho. No caso que atrasou a gente foi o cachorro. A gente deixa ela numa pet para ela brincar uma vez na semana. E o povo gosta tanto dela que o povo esqueceu de dar banho nela no final. Aí a gente foi buscar ela e o povo, ela tá aqui, a gente deixou ela brincando. E eu falei assim, pô, mas eu tenho que dar aula. Aí eles não sabiam, né? A gente veio meio correndo. Mas é filho, né? Filho
Olha lá. Filho é assim que trata a gente mesmo, dá trabalho. E daí semana que vem a gente já avisa antes que temos que chegar um pouco mais cedo. Mas daí a gente termina esse curso. Pode falar? Não, era só para dar boa noite mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Ó, o Marco tá falando que tem uma pug também, é um pug. Depois a gente quer conhecer. Margot gosta muito. Boa noite, Mariela. Boa noite, Maria Luísa. William James, boa noite. Boa noite, Paulo. Juiz, hein, Paulo? Então, boa noite, Tainara, todo mundo. Vou aqui parar a gravação.